Marcos olhou para Rafael sério. É uma armadilha. Ele quer atrair você. Rafael respondeu com um tom gelado. Ótimo, porque é exatamente isso que eu quero. Passaram as horas seguintes reunindo armas, informações e aliados. Marcos entrou, em contato com antigos conhecidos das forças especiais, gente expulsa do exército por não se vender à corrupção, homens dispostos a lutar contra César e sua rede. Enquanto isso, Isabela conseguiu decodificar parte dos arquivos do pendrive, recuperado na noite anterior. As provas mostravam ligações diretas entre César, ministros e até generais das Forças Armadas. Havia contratos para obras falsas, desvios bilionários e até assassinatos encomendados. Mas o pior ainda estava por vir. Um dos arquivos continha uma gravação inédita de Arthur, feita poucos dias antes de morrer. Nele, Arthur dizia: se algo acontecer comigo, não olhem apenas para César. Há alguém acima dele, alguém que usa todos nós como peões. Eu tentei sair, e agora sei que não há saída. O vídeo cortava antes que Arthur revelasse o nome. Rafael sentiu um frio na espinha. Alguém acima de César? Quem? Marcos parecia preocupado. Se for verdade, então estamos enfrentando algo muito maior do que imaginávamos. Helena, com a voz trêmula, disse apenas: o Arthur chamava essa pessoa de soberano. O silêncio tomou conta da sala. Antes que pudessem reagir, explosões sacudiram o quarteirão. Homens armados atacaram o esconderijo, granadas destruindo paredes, drones disparando contra janelas. A rede de César havia encontrado o local e viera para matar todos eles. Rafael, Isabela, Marcos e Helena conseguiram escapar por um túnel lateral, mas o recado estava dado. César estava pronto para a guerra. Do lado de fora, sob a chuva, Rafael olhou para trás, para o prédio em chamas, e jurou em voz baixa: ele começou isso, mas eu vou terminar. No horizonte, longe dali, um helicóptero de César sobrevoava a cidade, observando tudo. E ao lado dele, um homem desconhecido, de terno preto e olhar frio, parecia dar as ordens agora. O soberano finalmente entrava em cena. Chuva da madrugada lavava a cidade, mas não limpava o rastro de sangue que César deixara. No rádio, transmissões cifradas cruzavam frequências como lâminas. Marcos checou o carregador pela terceira vez. Isabela fechou o notebook com a decodificação parcial dos arquivos. Helena passou gaze nova no ferimento e insistiu em ir junto. Rafael respirou fundo e disse apenas: hoje acaba a caçada. Começa a guerra. A mansão nas montanhas surgia no mapa térmico como um ninho de vespas, torres, sensores, câmeras térmicas, drones com visão noturna. Jammers bloqueavam celular a quilômetros. César se cercara de tecnologia e medo. A estrada de acesso tinha minas enterradas em zigue-zague. Havia um único caminho possível: o subterrâneo. Marcos abriu o alçapão do antigo aqueduto, água gelada até a canela, cheiro de ferrugem e limo. Rafael foi primeiro. Lanterna coberta com fita vermelha. Isabela vinha logo atrás com o kit de invasão. Helena segurou o ombro do filho por um instante e sussurrou: se algo acontecer, me promete que não volta atrás. Rafael não prometeu, apenas seguiu. No fim do túnel, uma grade soldada. Chispa de maçarico silencioso. Metal cedeu como pele cansada. Do outro lado, um porão de pedra com caixas militares e geradores. Em uma mesa, um rádio criptografado piscava. Mensagens. Isabela plugou um sniffer e sorriu sem humor. Eles acham que ninguém sabe ler os sussurros. O porão dava em um corredor revestido de chumbo, câmeras escondidas atrás de frisos de madeira. Marcos sinalizou 2 alvos com os dedos. 2 guardas caíram antes de entender o silêncio. O corredor terminava em uma porta blindada com leitor biométrico. Sobre ela, um brasão antigo da família. Rafael encostou a mão no leitor. Um bip curto. A luz ficou verde, a porta deslizou. Do outro lado, quadros de antepassados e uma lareira acesa. César estava de costas, copo de cristal na mão, olhando a tempestade pela janela.
Pontual, como seu pai, disse ele sem virar. Rafael levantou a arma. Helena deu um passo à frente e disse o nome do irmão como quem chama um fantasma. César virou devagar e sorriu como quem já ganhou. Vocês vieram negociar? Ou morrer? Marcos varreu os cantos com o laser. Isabela manteve a mira baixa, nos joelhos de César. Rafael falou primeiro. Quero nomes, contas, contratos, quero o topo da cadeia. César tomou um gole e pousou o copo. Topo é uma palavra bonita, mas vocês continuam olhando para a colina errada. Do alto da parede, uma tela acendeu sozinha, sem comando, sem controle remoto. Um rosto surgiu com nitidez clínica, terno escuro, olhar frio. A voz que o país aprendera a temer no escuro. O soberano. Boa noite, Rafael, disse ele como quem cumprimenta. Um aluno aplicado. Helena estremeceu e segurou o braço do filho. Isabela ficou absolutamente imóvel. Marcos sussurrou um palavrão e procurou o emissor do sinal. Não havia fios. Não havia antenas visíveis. Havia apenas presença. César é útil, disse o soberano, mas substituível. César engoliu seco, o sorriso rachando. Não seja dramático, tentou brincar. E a brincadeira morreu na garganta. O soberano continuou. Você quer o topo quer você. Rafael manteve a arma firme. Você matou meu pai. Seu pai assinou a própria sentença quando achou que podia me editar, respondeu a voz. As janelas se apagaram automaticamente. Portas trancadas com um estalo de aço. No teto, microperfurações liberaram uma névoa quase invisível. Isabela gritou. Filtro! Máscaras foram postas em segundos. Helena tossiu, tardia, e Rafael segurou seu ombro. César, sem máscara, riu. Relaxem, é apenas luz para ver quem treme. O piso vibrou. Debaixo, o chiar de trilhos num elevador oculto. A parede ao lado da lareira abriu-se como um segredo antigo. Dentro, um cofre de vidro com um terminal biométrico de múltiplos fatores. O painel piscou com 3 ícones: retina, voz, batimento. Isabela sussurrou. Assinatura viva. É o cofre de chaves. César mudou o tom. Negócio. Vocês me dão as senhas do testamento. Eu dou o soberano na bandeja. O soberano riu na tela. Curto, sem dentes. Ele tenta comprar. O vento, Rafael. E então, sem aviso, um disparo seco do lado de fora. Vidro estilhaçado. César levou a mão ao ombro, sangue descendo pelo blazer. Sniper na encosta. Luzes de emergência. Drones se ergueram do pátio como vespas. O sistema interno projetou um mapa. No vidro, pontos vermelhos avançando. Marcos. Tem equipe externa tentando te calar, César. Isabela. Ou calar todos nós. Helena encostou na parede pálida, lutando contra a náusea do gás. A tela exibiu outro feed. Câmeras térmicas da encosta. 6, 8, 12 alvos. Rafael fez contas em silêncio. O soberano falou como quem anuncia o clima. O conselho preferiu reduzir riscos. Corte limpo. César perdeu a cor. Você não faria? A tela piscou uma confirmação. Ele faria. Marcos puxou Rafael para trás de um pilar. Projéteis perfurantes riscaram a madeira antiga. Estilhaços cantaram como chuva. De aço. Isabela correu para o terminal do cofre. Se isso for o que eu penso, temos um espelho das chaves mestra. Rafael cobriu. César cambaleou, tentando manter a pose. Helena respirava curto, o filtro mal vedado pela pressa. O primeiro drone entrou pela varanda quebrada. Um segundo veio pelo duto da lareira. Marcos lançou uma granada EMP pulsos silenciosos. Apagaram os olhos mecânicos. O soberano comentou quase divertido. Gostei do improviso. Seu pai também improvisava. Até o último dia. Isabela gritou. Autenticação parcial aceita. O painel pediu voz. Frase de desbloqueio. Rafael olhou para a tela. O soberano inclinou a cabeça, curioso. Diga as palavras que seu pai deixou. Rafael fechou os olhos e escutou o passado. A última gravação de Arthur.
O sussurro na oficina. A frase que parecia banal e doía como caco. Confiança é dívida com juros. O terminal acendeu. Um som de selos abrindo. O cofre respirou. Bandejas deslizaram com pastas lacradas, cartões físicos, chaves íximes e um drive antigo marcado a lápis. Ziggurat. Isabela pegou o drive como quem segura um fósforo no vento. O coração da rede, disse, a voz quase um fio. César tentou avançar. Marcos apontou a arma. O soberano sorriu pela tela. Tarde demais para todos. Nesse instante, Helena cambaleou. Rafael a segurou. Os olhos dela vidraram por um segundo. O monitor do corredor captou uma anomalia. Pulso irregular. Isabela arregalou os olhos. O gás não era só luz, é gatilho. Rafael sentiu a pele gelar. Gatilho. Do quê? Isabela apontou para o peito de Helena tremendo. Nanopartículas. Elas reagem com adrenalina. Se o pulso disparar, libera toxina. O soberano falou baixo. Eu disse que o topo quer você, e tudo que você ama. O relógio do painel iniciou uma contagem discreta. 7 minutos. 6h59. Marcos abriu a janela lateral com um chute. Vento e chuva entraram como cães. Drones zuniram no escuro. Reativando após o EMP, Rafael ergueu Helena no colo. Isabela. Guardou o Ziggurat no colete e jogou 2 iscas de calor na varanda. Explosões pequenas confundiram as miras térmicas. César, sangrando, tentou ligar para alguém e ouviu apenas silêncio do outro lado. No gramado, faróis varreram a neblina. Sirenes distantes. Talvez reforço. Talvez mais uma tesoura do soberano. Rafael atravessou a biblioteca correndo. O assoalho rangia como um aviso antigo. Marcos cobria a retaguarda, tiro a tiro. Isabela contava o tempo em voz baixa para não enlouquecer. 5 minutos. A tela na parede mudou o feed. Agora mostrava o quarto simples de Helena na casa segura. A câmera era impossivelmente íntima. Na moldura, o porta-retratos do casamento. Debaixo da cama, um pacote colado à madeira. O soberano não precisou narrar. Rafael. Entendeu? Um detonador de pressão. Se alguém tocasse, adeus passado. 4 minutos, disse Isabela, a voz de vidro. César, do chão, riu e tossiu sangue. Eu disse que não se ganha deste jogo. Marcos respondeu sem olhar. A diferença é que a gente não joga. Um drone desceu pela escada com lâminas expostas. Rafael cortou a hélice com a coronha e sentiu a lâmina rasgar sua manga. Sangue quente. Frio por dentro. 3 minutos. Helena tentou falar e só conseguiu segurar o rosto do filho. Os olhos diziam o que as palavras não davam. Vai. Rafael negou com a cabeça. Isabela empurrou os dois para o corredor lateral. O laboratório. Um quarto escondido por trás de uma estante se abriu com pressão no rodapé. Dentro, caixas de antídotos, frascos rotulados, kits de emergência. Isabela leu 2 rótulos em sequência. Voz técnica, mãos rápidas, antagonista B12 para catecolamina. Pode reduzir a resposta. Helena respirou fundo entre tremores. A seringa entrou como raio. Rafael contou os batimentos nos dedos dela. O monitor improvisado apitou. A curva de adrenalina caiu 1 degrau, mas não o suficiente. 2 minutos. A tela voltou ao rosto do soberano. Ele parecia cansado de brincar. Escolha, Rafael, a mãe ou a chave. Rafael apertou os dentes até doer. Isabela tirou do bolso um pequeno transmissor. Se eu espelhar o Ziggurat e mandar pacote parcial, talvez ele pause a execução. Talvez, repetiu Marcos. É uma palavra que mata. Rafael olhou para César. Você ainda pode parar a bomba. César sorriu torto. Eu nunca tive a senha do medo. 1 minuto e 30. O vento uivou pela janela quebrada. A lareira apagou num sopro. O tempo ficou grosso. Rafael tirou do pescoço a corrente do pai. Um metal simples, gasto nas bordas. No verso, um número batido à mão. Isabela mirou. Entendeu? Digitou no transmissor. O canal abriu um túnel. Pacote parcial do Ziggurat.
Chave cega. O soberano inclinou a cabeça como quem cheira um perfume antigo. 1 minuto. O feed da casa segura aproximou o pacote sob a cama. O dedo de um agente tocou a borda. Rafael gritou. Não! O agente recuou. O contador no canto da tela parou por 1 segundo impossível, e voltou a correr mais rápido. 40 segundos. Helena conseguiu dizer. Vai. Rafael sentiu o mundo tremer por dentro. Marcos jogou o último MP no corredor e os drones caíram como insetos molhados. Isabela apertou enviar. Pacote parcial disparado. Checksum falho. De propósito, barganha. Com espinho, 25. A tela do soberano escureceu por um instante. Quando voltou, havia uma novidade. O quarto da casa segura sumiu. No lugar, a imagem ao vivo de uma estação abandonada de metrô. Um relógio antigo marcava meia-noite eterna. Uma voz automática disse: Entrega primária. Plataforma Santa Brígida. 10. O pacote sob a cama apareceu de novo. Os números dançaram e pararam em 0010. O soberano falou sem emoção. Trocamos lugar e tempo, a vida pela chave completa. Você tem 1 hora. A imagem congelou no rosto pálido de Helena, refletido no vidro da tela. Rafael sentiu a decisão cair como uma guilhotina e percebeu tarde o brilho minúsculo piscando sob a pele do amigo. Marcos levou a mão ao pescoço, confuso. Isabela viu primeiro e ficou de gelo. Um microtransponder, costurado durante a cirurgia no ombro, emitia pulsos discretos. Era assim que eles os achavam. Era assim que todas as casas seguras caíam. Rafael engoliu a própria culpa como ferrugem. 5. O soberano sorriu pela última vez naquela noite. Tragam a chave a Santa Brígida, ou todo o passado explode. A tela apagou com um clique de maus sonhos. Helena respirou um pouco melhor, mas o veneno dormia acordado. César, no chão, sussurrou. Vocês não chegam a tempo. Rafael olhou para Isabela. Isabela olhou para Marcos. Marcos olhou para o transponder e para o relógio. A chuva batia como dedos impacientes no vidro quebrado. Havia 1 hora para desarmar um passado, salvar uma mãe e roubar o coração de uma rede. Rafael guardou o zigurate no peito, apontou para a noite e disse apenas, Santa Brígida. A mansão respirou um último estalo de madeira. A família, os vivos que restaram, correu para a escuridão. Lá embaixo, na cidade, trilhos adormecidos acordavam de fome, e no alto da serra, alguém desligou a lareira e deixou o copo de César, ainda balançando. A chuva transformava a cidade em um mosaico de luzes borradas, quando o carro atravessou os limites do centro, seguindo em direção à estação Santa Brígida. Trilhos abandonados, pátios cobertos de ferrugem, vagões fantasmas empilhados como ossos esquecidos. Aquela parte da cidade estava morta havia décadas. O lugar perfeito para um acerto de contas. Rafael segurava o zigurate dentro do casaco, como quem segura uma vida inteira. Ao lado, Isabela digitava freneticamente no notebook conectado ao satélite, tentando mapear sinais da rede do soberano. Marcos dirigia em silêncio, o rosto tenso, o transponder cirúrgico no ombro emitindo pulsos que agora sabiam ser uma coleira digital. Eles vão saber que estamos chegando, disse Marcos finalmente. Esse negócio no meu ombro entrega cada passo, Isabela sem tirar os olhos da tela. Se desligarmos à força, eles vão achar que estamos mortos ou fugindo. É pior. Rafael pensou na mãe, no veneno ainda adormecido no corpo dela, na contagem que agora aparecia no canto do notebook. 004217. 04216. Cada segundo parecia arrancar pedaços dele. A entrada da estação estava bloqueada por vigas de aço e placas de concreto quebrado. Um ponto vermelho brilhou no alto de uma torre improvisada, mira de rifle. Marcos apagou os faróis, contornou pelos fundos e entrou por um túnel lateral. Ali dentro, o ar era frio e cheirava a mofo. Lanternas fracas iluminavam mosaicos antigos, paredes pichadas e trilhos enferrujados. Um vento vindo do subterrâneo fazia o lugar parecer vivo,
como se a própria estação respirasse. Isabela abriu o mapa térmico no tablet. 2 andares, abaixo. A plataforma principal. Eles estão esperando. Rafael olhou ao redor. Alguma ideia de quantos? Muitos, disse ela sem emoção. E armadilhas por toda a parte. Avançaram pelos corredores estreitos, passando por escadas quebradas e catracas destruídas. Em certo ponto, encontraram um vagão abandonado atravessado na linha. As portas soldadas, marcas de tiro na lataria. Como se ali tivesse acontecido uma guerra anos atrás. Marcos parou para ouvir. Nada além do gotejar da chuva caindo por buracos no teto. O silêncio antes da tempestade. Chegaram à plataforma central. Holofotes se acenderam de repente, iluminando tudo com uma luz branca e cruel. Nas varandas acima, silhuetas armadas. Drones surgindo dos trilhos como insetos mecânicos. E no centro da plataforma, um grande relógio digital projetado na parede. 002958, 002957. A contagem para a morte de Helena. Rafael deu um passo à frente. Estou aqui. Onde está... O soberano, alto-falantes antigos, chiando antes da voz aparecer, metálica e calma. Ele observa. Sempre observa. Do lado direito, 2 homens arrastaram uma tela portátil. Nela, Helena amarrada a uma cadeira, na casa segura, o rosto pálido, o suor escorrendo. Um sensor preso ao peito dela piscava em vermelho, ligado ao detonador escondido. Sob a cama. Ziggurat, disse a voz. Pela vida dela. Rafael ergueu o drive. Primeiro ela sai viva. Uma risada curta ecoou pelos alto-falantes. Você ainda acredita em honra. Isso é... bonito. E inútil. No alto da plataforma, lasers vermelhos se acenderam no peito de Rafael, Marcos e Isabela. Atiradores prontos para matar. Isabela digitava no notebook escondido atrás de uma pilastra. Estou tentando invadir o canal do detonador, mas a criptografia muda a cada 10 segundos. É como atirar em um alvo correndo. Rafael para o alto-falante. Se me matar, nunca terá a chave completa. A voz pausou. Verdade. Mas posso arrancá-la de você enquanto assiste sua mãe morrer. O relógio mostrava 0024 12 0024 11. Foi então que Marcos percebeu vultos se movendo no andar superior. Não eram do soberano, eram outros. Homens encapuzados, armados, atacando os atiradores das varandas. Tiros, gritos, drones caindo no chão. Rafael olhou para cima sem entender. Quem são eles? Isabela checou o tablet. Sinais desconhecidos. Não são da rede do soberano, mas também não são aliados nossos. No caos, uma voz nova tomou os alto-falantes. Rafael Vasconcelos, saia agora com a chave. Ou morre. Junto. As luzes falharam por um instante. A contagem continuou na parede, impiedosa. 00 19 42. 00 19 41. Rafael agarrou Isabela e Marcos. Vamos pegar a saída lateral. Se ficarmos, estamos mortos. No caminho, drones armados ressurgiram, disparando contra tudo que se movia. Marcos detonou granadas de pulso que apagaram metade deles, mas os outros continuavam vindo como enxames. Enquanto corriam, Rafael ouviu a voz do soberano pela última vez naquela noite, fria como gelo. Pode fugir hoje, mas a chave sempre. Volta para mim, sempre. Quando saíram para a superfície, a estação inteira atrás deles explodiu em chamas, a contagem chegando a 0. No notebook de Isabela, o sensor da casa segura apagou. Nenhum sinal vital de Helena. Nenhum. Rafael ficou parado na chuva, o zigurate na mão, o rosto vazio, até ouvir o bip fraco de uma mensagem nova no celular. Era um vídeo. Helena, tossindo, ainda viva, uma legenda em letras vermelhas. Ela respira. Por enquanto. Final do jogo. Ziggurat plus Rafael Vasconcelos. Soberano.
A chuva continuava castigando a cidade quando Rafael assistiu ao vídeo no celular. A imagem tremida mostrava Helena tossindo, viva, mas com o olhar perdido e o sensor no peito ainda pulsando em vermelho. As letras na tela piscavam como uma sentença. Ela respira, por enquanto. Final do jogo, Ziggurat, Plais Rafael Vasconcelos, Cais Soberano. Isabela encarava a tela do notebook, analisando os últimos pacotes de dados interceptados. Ele não... Quer só a chave, disse ela, a voz baixa, quase sem vida. Ele quer você. Rafael virou-se lentamente. Como assim eu? Arthur deixou algo escondido, explicou ela, os olhos grudados no código que se desenrolava na tela. O Ziggurat não é só uma chave digital, é uma herança de comando. Bancos, contas, contratos, servidores espalhados pelo mundo. Tudo ligado a um único perfil de autenticação. O seu. Marcos praguejou limpando o sangue seco do braço. Então é isso. Eles não querem destruir a família Vasconcelos. Eles querem controlar a família. Rafael sentiu o peso da revelação cair como ferro quente. O soberano quer usar meu nome para reconstruir o império do meu pai. Legal, limpo, como se fosse tudo meu. Isabela confirmou com um aceno sombrio. E quando ele tiver o controle total, você morre. No canto da tela, o contador recomeçou. Desta vez, 12 horas. A mensagem era clara. Entregar o Ziggurat e a própria vida em troca da sobrevivência de Helena. Marcos passou a mão no rosto, exausto. Não vamos conseguir chegar nele. Não sabemos nem onde está, mas Isabela já digitava códigos freneticamente. Talvez saibamos. Durante o ataque à estação, um dos sinais veio de um satélite clandestino. Consegui rastrear a origem. Plataforma offshore, a 200 quilômetros da costa. Rafael franziu o senho. Uma base no meio do oceano? Não é uma base qualquer, disse ela, mostrando imagens aéreas borradas. É uma cidade flutuante. Torres, antenas, pistas de pouso. Oficialmente pertence a uma empresa de telecomunicações. Na prática, é o coração do soberano. Marcos olhou para o mapa com descrença. Infiltrar isso é loucura. Não é infiltração, respondeu Rafael, a voz firme. É invasão. Antes que pudessem planejar, outro vídeo chegou. Helena, agora cercada por homens armados. Um deles aproximou a câmera do rosto dela. Última chance, Rafael, disse uma voz metálica. Entregue-se na plataforma com o Ziggurat. Você e sua mãe saem vivos. Recuse. E ela morre antes do amanhecer. A imagem cortou. Isabela fechou os olhos por um instante. Ele está forçando você a ir. Sim, respondeu Rafael. Mas não do jeito que ele pensa. Passaram as horas seguintes reunindo tudo o que restava de aliados. Marcos contatou ex-militares expulsos por não se venderem à corrupção. Isabela construiu um vírus digital para travar os sistemas do soberano por alguns minutos preciosos. Rafael planejou a entrada como se fosse a última coisa que faria na vida. Enquanto isso, mensagens misteriosas começaram a aparecer em fóruns anônimos da Dark Web. Grupos rivais do soberano se ofereciam para ajudar a derrubar a plataforma. Ninguém sabia quem eram, mas prometiam armas, distrações, rotas de fuga. São mercenários, alertou Marcos. Trabalham para quem paga mais. Ou inimigos. Antigos do soberano, ponderou Isabela. Se eles querem vê-lo cair, podemos usar isso. Rafael concordou. Se for uma armadilha, já estamos mortos de qualquer jeito. À meia-noite partiram em 2 helicópteros furtivos rumo à costa. A chuva dava lugar a um vento gelado que parecia cortar a pele. No horizonte, luzes começaram a surgir. A plataforma. Torres metálicas, guindastes, navios cargueiros atracados como feras de aço. Isabela olhava pelo binóculo. Ali, disse. Ela apontando para a maior torre no centro. É onde está o servidor principal. E provavelmente onde está o soberano. Rafael checou o relógio. 11 horas para entregar o Ziggurat, ou minha mãe morre.
Quando os helicópteros se aproximaram, sirenes soaram na plataforma. Holofotes varreram o céu. Canhões automáticos apontaram para eles. Mas antes que disparassem, uma segunda frota de drones e barcos apareceu no radar, atacando a plataforma de surpresa. Não são deles, disse Marcos, surpreso. São os grupos da Dark Web. Explosões iluminaram a madrugada. Torres secundárias pegando fogo, drones caindo como insetos abatidos, guardas correndo em todas as direções. É agora ou nunca! Gritou Rafael, saltando da aeronave para... O convés em chamas. Avançaram pelo caos, passando por contêineres, guindastes e veículos blindados em chamas. O vírus de Isabela entrou nos sistemas, apagando câmeras e bloqueando portas automáticas. Por alguns minutos, o soberano estava cego, mas, no coração da torre central, quando finalmente chegaram à sala de controle, não havia ninguém. Apenas uma tela gigante acendendo sozinha, exibindo o rosto calmo e frio do soberano. Bem-vindo, Rafael, disse ele, como se tudo fosse parte de um plano maior. Trouxe a chave. E assim mesmo, e atrás dele, surgiu Helena, ainda viva, mas com explosivos presos ao corpo. Escolha, disse o soberano. Salve sua mãe, ou salve o mundo. O relógio começou a contar a partir de 10 minutos. DIN 59, 9, 58, 9, 57. O relógio. Digital projetava números vermelhos na parede da sala de controle. Helena, amarrada e coberta de explosivos, respirava com dificuldade, os olhos fixos em Rafael. O soberano, com seu rosto frio na tela gigante, observava tudo com uma calma quase inumana, como se tivesse o controle do mundo nas mãos. 10 minutos, Rafael, disse ele, a voz ecoando por alto-falantes escondidos. Uma decisão simples. Entregue a chave completa do zigurate e salve sua mãe. Ou tente ser herói e veja tudo que ama virar pó. Marcos, com a arma em punho, olhava para os corredores da torre. O tiroteio lá fora se aproximava. Os mercenários da Dark Web atacavam os guardas do soberano. Drones caíam como insetos abatidos e a plataforma inteira parecia tremer com explosões sucessivas. Isabela digitava códigos freneticamente, tentando encontrar uma forma de desativar os explosivos sem acionar o gatilho remoto. O sistema está bloqueado por múltiplas camadas, explicou ela, os olhos vermelhos de tensão. Se eu errar uma senha, Helena morre na hora. Rafael respirou fundo, olhando para o soberano na tela. Por que tudo isso? Você já tem políticos, generais, juízes, empresários. Por que eu? O soberano sorriu com frieza. Porque o mundo precisa de uma face limpa para comandar o império. Seu pai foi útil, mas sonhou com redenção. Eu não cometo esse erro. Com você, posso dar ao povo a ilusão de moralidade enquanto controlo tudo por baixo da mesa. As palavras dele cortaram como lâminas. Gatilhos mentais disparavam na mente de Rafael. A morte do pai, a traição do tio César, a mãe amarrada, o peso de uma herança que não pediu. Tudo convergia para aquele momento. Do lado de fora, megafones transmitiam mensagens contraditórias. Grupos armados da Dark Web gritavam por liberdade. Mercenários do soberano prometiam ordem e segurança. O caos soava como metáfora perfeita para um país inteiro mergulhado em promessas vazias. Vocês acham que lutam por justiça? Continuou o soberano, a voz cortante. Mas a verdade é que ninguém liga para a justiça. O povo só quer pão, circo e um vilão para odiar. Eu dou tudo isso. E quando precisam de um salvador, invento um herói para manter o teatro em pé. Marcos apertou os punhos, mas Rafael manteve a arma firme, os olhos fixos na tela. E quem escolhe quem vive ou morre? Você? Sempre foi assim, disse o soberano. Bancos decidem quem come, políticos decidem quem sangra, a mídia decide quem é amado. Eu apenas organizei o caos. A contagem mostrava 0745, 0744, 0743. Isabela olhou para Rafael. Se me der mais 2 minutos, posso isolar o sinal dos explosivos. Mas vou precisar do zigurate para quebrar a última camada.
Rafael hesitou. Se desse a chave para ela, corria o risco de o soberano interceptar o acesso. Se não desse, Helena morreria quando o relógio chegasse a 0. Lá fora, as luzes da plataforma piscavam. Um helicóptero em chamas caiu no mar com um estrondo. A guerra civil entre facções rivais mostrava que ninguém ali estava lutando por justiça, apenas por poder. Vocês mataram meu pai, disse Rafael, a voz baixa, quase um sussurro. Traíram meu país, compraram leis, destruíram famílias. E tudo para quê? O soberano não hesitou. Para provar que a moralidade é um luxo que só os pobres acreditam poder ter. Isabela digitava freneticamente. 1 minuto e meio para desbloquear. Rafael, preciso da frase de acesso completa. Marcos olhava para os corredores. Guardas do soberano e mercenários da Dark Web se matavam pelo controle da torre, mas, em essência, eram iguais. 2 lados da mesma moeda podre, lutando por território, não por redenção. Rafael finalmente disse a frase. Confiança é dívida com juros. O sistema aceitou a chave. O temporizador dos explosivos parou por 1 segundo, mas, de repente, a tela do soberano piscou. Obrigado, Rafael. Agora tenho tudo o que preciso. Códigos começaram a se espalhar pela rede, ativando contas secretas, drones remanescentes, sistemas de comunicação. O vírus de Isabela não conseguiu conter tudo. Ele está assumindo o controle global, gritou ela. Com a chave, ele pode reiniciar toda a rede em nome dele. Rafael percebeu tarde demais. A escolha sempre fora uma armadilha. O temporizador voltou a contar. 0200, 0159, 0158. O soberano falava calmamente enquanto o mundo desmoronava. As pessoas vão acreditar que você tentou salvar sua mãe e falhou. Que foi você quem me deu poder absoluto. Que toda a corrupção agora tem seu rosto. O herdeiro maldito da família Vasconcelos. Helena, com dificuldade, disse a única coisa que conseguiu. Acabe com isso. Nem que me perca. Rafael olhou para ela, para Isabela, para o caos lá fora. Pensou no pai, no país, nas pessoas que acreditavam em heróis inexistentes enquanto corporações e governos dançavam com a mesma música antiga. Quando o relógio chegou a 0030, Rafael atirou contra o painel principal. Faíscas explodiram. A tela do soberano desapareceu e os explosivos no corpo de Helena desarmaram segundos antes do 0. Mas a vitória era amarga. Com a chave parcial já enviada, o soberano sobrevivera digitalmente. Sua rede agora existia, em servidores pelo mundo, inalcançável. Lá fora, a plataforma ardia em chamas. Drones caíam, barcos afundavam, mercenários fugiam. Mas, nas redes sociais, nos canais de notícia, uma nova narrativa surgia. Rafael Vasconcelos, terrorista, herdeiro traidor, inimigo público número 1. As palavras do soberano ecoavam como veneno. As pessoas não querem liberdade. Querem segurança e aceitarão qualquer tirano que prometa isso. Helena, salva, chorava em silêncio. Marcos observava o horizonte em chamas. Isabela, pálida, sabia que a guerra estava longe de terminar. Rafael, coberto de sangue e fumaça, entendeu que havia destruído uma base, mas não um sistema, porque o verdadeiro império do soberano não era feito de concreto ou armas. Era feito de medo, informação e controle. E esse império continuava vivo. A tempestade que caía sobre a cidade parecia uma metáfora viva para o que Rafael sentia por dentro. O mundo dele estava desmoronando, e cada revelação parecia cortar, mais fundo que a anterior. Primeiro, o soberano. Agora, a própria diretoria da empresa de seu pai. Homens que Arthur havia confiado durante décadas, preparando-se para acusá-lo de corrupção e tomar o poder. Marcos estava entre eles. O amigo, o parceiro de guerra, o homem que salvara sua vida mais de uma vez. A traição tinha gosto amargo, pior do que qualquer bala ou explosão. Rafael olhava para os documentos que confirmavam tudo.
mensagens criptografadas, extratos bancários, reuniões secretas, e sentia o coração acelerar como se tentasse escapar do peito. Isabela, do outro lado da sala, mexia nas gavetas, antigas do escritório de Arthur. O ambiente cheirava a poeira e memórias. Foi quando ela encontrou o compartimento escondido, um fundo falso na escrivaninha que nem Rafael conhecia. Ali, um pequeno pendrive preto, sem marcas, apenas com as iniciais AV gravadas discretamente. "Tem algo aqui", disse ela com a voz baixa, como se a própria casa pudesse ouvir. Conectaram o pendrive em um computador isolado sem internet. Arquivos e mais arquivos surgiram na tela. Listas de propinas, contratos falsos, fotos de políticos, juízes e empresários recebendo dinheiro vivo. Um mapa inteiro da corrupção que sustentava metade do país. Isabela recuou na cadeira, assustada. "Rafael, isso aqui pode derrubar ministros, governadores, talvez até o presidente." Mas, junto com o medo, veio a compreensão. Aquele pendrive também os colocava em perigo mortal. Quem tivesse acesso àquelas informações controlaria não só a empresa, mas talvez o destino do país. Enquanto isso, Helena, a matriarca, piorava a cada dia. Sentada em uma poltrona antiga, olhando para o nada, ela começou a murmurar coisas sem sentido, ou talvez com mais sentido do que pareciam ter. Ele nunca devia ter tocado naqueles documentos. Dizia repetidamente, os olhos vidrados, como se conversasse com fantasmas. Rafael se ajoelhou diante dela. "Quem, mãe? Quem não devia?" Mas Helena não respondia. Chorava baixo, presa em memórias que pareciam mais reais do que o presente, Engul. Meio a esse caos, Rafael e Isabela encontraram consolo um no outro. Naquela noite, sozinhos na cobertura, cercados por inimigos invisíveis e conspirações por todos os lados, se permitiram alguns momentos de intimidade. Beijos apressados, mãos trêmulas, uma necessidade desesperada de sentir algo verdadeiro antes que o mundo desabasse de vez. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, fotos deles juntos estavam estampadas em todos os jornais e canais de notícias. Imagens granuladas, tiradas com lentes longas, acompanhadas de manchetes venenosas. Herdeiro e jornalista em conspiração amorosa para controlar Império Vasconcelos. A opinião pública, já dividida, explodiu em ódio. Nas redes sociais, hashtags acusando Rafael de traição, conspiração, corrupção. Políticos oportunistas pediam investigações. A diretoria da empresa usava o escândalo para pressionar pela saída dele. Isabela chorava de raiva. Estavam nos observando o tempo todo. Até quando dormíamos, até quando... Ela não conseguiu terminar a frase. Rafael segurou a mão dela, mas o peso da guerra parecia maior a cada dia. Foi então que a notícia mais sombria chegou. O hacker que os ajudara a rastrear contas e mensagens do soberano fora encontrado morto em seu apartamento. Cena de suicídio, diziam os jornais. Mas todos sabiam o que realmente acontecera. No bolso dele, a polícia encontrou uma única chave, metálica, antiga, com as iniciais AV. Rafael a segurou nas mãos, tentando decifrar o enigma. Seria Arthur Vasconcelos? Ou significaria algo mais? Enquanto isso, mensagens anônimas começaram a chegar no celular de Isabela. "Vocês não deviam ter aberto aqueles arquivos. Agora é tarde demais." Do lado de fora, carros pretos sem placas rondavam a casa. Helicópteros sobrevoavam a cidade. Nas TVs, comentaristas pediam a prisão de Rafael. E no meio de tudo isso, Marcos sumira sem dar explicações. Rafael olhou para o pendrive, para a chave, para a cidade em chamas na mídia e na política, e percebeu que estava sozinho em um tabuleiro onde todas as peças estavam contra ele. Mas então o celular vibrou novamente. Uma mensagem sem número. "Há coisas sobre seu pai que você ainda não sabe. Venha sozinho, 00:30. O lugar você já conhece." Era o galpão abandonado onde tudo começara meses atrás. Isabela colocou a mão no braço dele. Pode ser uma armadilha. Rafael sabia que era.
mas também sabia que precisava ir. A noite caiu pesada sobre a cidade. Rafael dirigia sozinho até o galpão abandonado, o coração batendo forte demais, cada sombra na estrada parecendo um atirador, cada farol no retrovisor um carro de perseguição. A mensagem anônima ecoava em sua mente. Há coisas sobre seu pai que você ainda não sabe. Venha sozinho. Meia-noite. Isabela queria ter vindo junto, mas Rafael não podia arriscar. O escândalo envolvendo os dois ainda dominava jornais e redes sociais. O romance, que para eles era o único ponto de luz em meio à escuridão, agora era usado pela mídia e pela diretoria da empresa como prova de que estavam conspirando para tomar o poder. Manchetes gritavam nas bancas: amor, corrupção e mentiras. A queda dos Vasconcelos. Quando chegou ao galpão, Rafael apagou os faróis e entrou pela lateral, onde as portas enferrujadas ainda tinham as marcas da guerra contra o soberano semanas antes. Lá dentro, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo gotejar da chuva que caía pelos buracos do teto. No centro do galpão, uma única cadeira. Sobre ela, uma pasta grossa, com o selo antigo da empresa do pai. Rafael a abriu com mãos trêmulas. Dentro, documentos confidenciais, atas de reuniões, e-mails impressos, contratos assinados pelos mesmos diretores que agora pediam a cabeça dele. E no meio de tudo, um relatório escrito pelo próprio Arthur Vasconcelos, com um título que gelou o sangue de Rafael: Plano de contingência, caso eu seja morto. O relatório descrevia em detalhes a existência de um conselho secreto dentro da empresa, formado por Marcos, 3 outros diretores e um senador influente. O objetivo: manter os negócios intocados caso Arthur caísse, controlar a narrativa na mídia, fabricar um herdeiro obediente ou destruir o verdadeiro caso ele não aceitasse o jogo. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Marcos, o amigo que lutara ao seu lado contra o soberano, agora revelado como parte de um esquema para destruí-lo e assumir o Império Vasconcelos. Enquanto lia, passos ecoaram pelo galpão. Rafael ergueu a arma, mas uma voz familiar surgiu da escuridão. "Baixa isso, garoto", disse uma figura magra de terno barato e olhos cansados. "Se eu quisesse você morto, já estaria." Era Delgado, o ex-contador da empresa, desaparecido desde a morte de Arthur. Seu pai desconfiava deles, continuou Delgado apontando para os papéis. Por isso criou esse dossiê. Sabia que estavam esperando um erro para derrubar tudo. Rafael respirava pesado. "E por que me chamar aqui?" Delgado jogou sobre a mesa um pendrive igual ao que Isabela encontrara. "Porque eles vão usar as provas do seu pai para te incriminar. Já estão alimentando a imprensa, políticos, até a Polícia Federal. Você vai ser pintado como o novo vilão do país." Lá fora, o som de pneus no asfalto molhado. Vários carros se aproximando. Delgado empalideceu. "Eles já sabem que você está aqui", disse ele. "Pegue os documentos e suma." Tiros explodiram do lado de fora. Janelas se estilhaçaram. Rafael e Delgado se jogaram atrás de um pilar, enquanto feixes de luz varriam o interior do galpão. Homens armados, sem identificação, cercavam tudo. Rafael pegou os papéis e correu pelos fundos, balas ricocheteando nas paredes. Delgado ficou para trás, tentando segurar os invasores, mas Rafael ouviu seu grito antes do silêncio cortar tudo. Na rua lateral, Isabela esperava com o carro. Ela ignorou a ordem dele para ficar longe. "Eu sabia que seria uma armadilha", disse, puxando Rafael para dentro enquanto os tiros continuavam. A fuga pelas ruas estreitas foi um borrão de luzes, chuva e frenagens bruscas. Quando finalmente conseguiram despistar os perseguidores, Rafael contou tudo a ela. O conselho secreto, Marcos, a traição, o plano para destruí-lo publicamente. Isabela segurava o volante com força. "Eles não querem só a empresa, Rafael. Querem sua história, seu nome, sua reputação. Querem que você seja lembrado como um criminoso." No dia seguinte, as notícias confirmaram o que Delgado dissera. Em todos os canais, vídeos falsos.
Áudios editados e testemunhas pagas acusavam Rafael de desviar milhões, manipular contratos e até de ter ligação com o assassinato do hacker que o ajudara. Helena, cada vez mais frágil, viu a reportagem na TV e começou a chorar. "Estão fazendo com ele o que fizeram com seu pai", murmurou antes de ter outra crise, falando sozinha, como se conversasse com Arthur. No meio da tarde, um pacote chegou à cobertura onde Rafael e Isabela estavam, escondidos, sem remetente. Dentro, várias fotos deles juntos, tiradas de ângulos diferentes, claramente por alguém que os vigiava há semanas. E, no fundo da caixa, uma única folha. "Toda a história de amor termina em tragédia. A de vocês não será diferente." Naquele momento, Rafael percebeu que a guerra deixara de ser apenas por dinheiro ou poder. Agora era pessoal. As horas seguintes foram uma tormenta na vida de Rafael. A diretoria da empresa Vasconcelos, liderada pelos mesmos homens que Arthur havia um dia chamado de amigos, moveu suas peças com precisão cirúrgica. Jornais, canais de televisão, blogueiros, pagos, todos recebiam informações anônimas que pintavam Rafael como o herdeiro corrupto, o filho ingrato, o traidor do próprio sangue. Nas manchetes da manhã, o rosto dele aparecia ao lado de palavras como escândalo, desvios milionários e conspiração interna. Os vídeos falsos editados para parecer reuniões secretas com políticos surgiam em todos os canais. As fotos dele com Isabela, tiradas em momentos de intimidade, eram apresentadas como provas de que os dois planejavam tomar a empresa para vender contratos ao governo. Rafael assistia a tudo em silêncio, o maxilar travado, enquanto Isabela caminhava de um lado para o outro no apartamento, as mãos tremendo de raiva. "Estão destruindo nossas vidas, Rafael", disse ela, a voz embargada. "Não querem só a empresa, querem acabar com a nossa história." Rafael respirou fundo, tentando conter a fúria. E estão conseguindo. Do lado de fora, a cidade fervia. Influenciadores e políticos apareciam em lives pedindo a prisão dele. Protestos começaram a surgir na frente dos prédios da empresa. Grupos rivais, financiados por interesses ocultos, espalhavam cartazes com o rosto de Rafael e a palavra culpado. Em letras vermelhas, era uma execução pública sem julgamento, feita em tempo real para milhões de espectadores famintos por escândalos. No meio disso tudo, Helena piorava. Sentada na poltrona antiga, ela murmurava coisas desconexas, falando com o marido morto como se ele estivesse no quarto ao lado. "Arthur, eles vão fazer com ele o mesmo que fizeram com você. Vão tirar tudo." Rafael tentava acalmá-la, mas a mente dela parecia presa entre passado e presente, revivendo memórias que ninguém mais conseguia alcançar. Enquanto isso, na cobertura da empresa Vasconcelos, a diretoria se reunia com um senador influente e 2 apresentadores de TV, conhecidos por manipular narrativas. Entre eles, Marcos. "A opinião pública já está contra ele", disse um dos diretores acendendo um charuto caro. "Agora precisamos da acusação formal." Marcos, que até semanas atrás arriscara a própria vida ao lado de Rafael, apenas assentiu. "O procurador já tem o dossiê. As provas falsas estarão nos autos amanhã." Do lado de fora da sala, jornalistas aguardavam vazamentos para alimentar a fome insaciável por sangue e manchetes. Naquela mesma noite, Rafael e Isabela foram obrigados a deixar o apartamento onde estavam escondidos. Carros sem placas cercaram o prédio. Drones sobrevoavam a área. A imprensa acampava na porta com câmeras e microfones prontos para registrar uma prisão ao vivo. Eles fugiram pelos fundos, atravessando a cidade como fugitivos, enquanto nas redes sociais, trending topics diziam: "Rafael Vasconcelos, foragido." E Isabela Monteiro, cúmplice. No caminho, Isabela chorava de frustração. Eles transformaram a gente em vilões. As pessoas acreditam porque precisam acreditar em alguma coisa. É mais fácil odiar do que pensar. Rafael olhava pela janela,
vendo cartazes com o rosto dele queimando em protestos improvisados. A verdade não importa mais, disse ele a voz baixa. Só a narrativa. Quando finalmente encontraram abrigo, em uma casa segura nos arredores da cidade, receberam um pacote misterioso, sem remetente. Dentro, havia novas fotos deles juntos, ainda mais íntimas, acompanhadas de uma carta. Toda história de amor termina em tragédia. A de vocês será televisionada. Isabela deixou o envelope cair no chão, pálida. Rafael pegou as fotos e percebeu algo ainda mais perturbador. As imagens eram recentes. Significava que alguém sabia exatamente onde eles estavam, que havia olhos e ouvidos por toda parte. No mesmo instante, a TV da sala ligou sozinha, programada para transmitir um pronunciamento urgente. Era o senador visto horas antes com a diretoria da empresa. O país não pode mais tolerar impunidade, dizia ele, com tom grave. Amanhã entregaremos à justiça todas as provas contra Rafael Vasconcelos e sua cúmplice, Isabela Monteiro. A verdade virá à tona e o povo saberá quem está por trás da corrupção que arruinou este país. Rafael desligou a TV com um soco no botão. Estão escrevendo a história antes mesmo do julgamento, disse Isabela, a voz embargada. Não, respondeu Rafael, pegando o pendrive com os arquivos de Arthur. Estão escrevendo uma mentira, mas eu vou reescrever tudo, nem que seja a última coisa que eu faça. Do lado de fora, helicópteros começaram a sobrevoar a área. No céu, refletores vasculhavam as ruas como caçadores atrás de presas. E na cobertura da empresa, Marcos observava tudo pela janela, o rosto frio, um copo de uísque na mão, enquanto a cidade pedia a cabeça de Rafael em coro. Amanhã, disse ele aos diretores, o Império Vasconcelos muda de dono. A madrugada foi longa demais para Rafael e Isabela. Eles estavam na casa segura, luzes apagadas, ouvindo o som distante de helicópteros e sirenes. O país inteiro parecia acreditar na narrativa criada pela diretoria da empresa. Rafael Vasconcelos, o herdeiro traidor, culpado por contratos fraudulentos, assassinatos e uma conspiração amorosa para tomar o poder. As redes sociais eram uma arena de ódio. Vídeos falsos circulavam como provas irrefutáveis. Manchetes sensacionalistas diziam que Rafael tentava fugir do país. E comentaristas de TV chamavam Isabela de femme fatale e cúmplice perigosa. Não importa o que a gente faça, disse Isabela, sentada no chão, o rosto cansado. Eles têm a mídia, a polícia, os políticos, até o povo. Rafael caminhava pela sala, com o pendrive de Arthur na mão. Então vamos dar ao povo algo que eles não possam ignorar. Isabela ergueu os olhos. O quê? Rafael conectou o pendrive ao laptop. Vamos mostrar a verdade. Tudo. Os contratos falsos. Os políticos comprados. Os diretores que venderam a alma. Se o país quer sangue, vamos dar o sangue certo. Os arquivos eram vastos. Havia planilhas com contas secretas em paraísos fiscais, gravações de senadores negociando propinas, fotos de generais recebendo malas de dinheiro, tudo com datas, valores e assinaturas. Meu Deus, murmurou Isabela. Isso aqui pode derrubar metade do Congresso. Mas enquanto assistiam aos vídeos, uma transmissão urgente apareceu na TV. Polícia Federal cerca esconderijo de Rafael Vasconcelos. Prisão iminente. As câmeras mostravam viaturas e agentes de fuzil em punho cercando um prédio abandonado. Mas não era o prédio onde estavam. Era um local falso, uma isca deixada por apoiadores anônimos para atrasar as forças do governo. Alguém está ajudando a gente, disse Isabela, surpresa. Rafael franziu o senho. Ou está usando a gente para derrubar todo o sistema. Enquanto isso, na cobertura da empresa Vasconcelos, a diretoria brindava com champanhe. Marcos, o amigo, traidor, observava as luzes da cidade e dizia: amanhã ele estará preso e a empresa será nossa. Um dos diretores riu. O país inteiro acredita em nós. É tão fácil controlar as pessoas. Basta dar a elas uma história simples, um vilão para odiar, e pronto. Do lado de fora, manifestantes pediam a prisão de Rafael.
Muitos nem sabiam por quê, apenas repetiam frases das manchetes como mantras: corrupção, conspiração, justiça. Enquanto isso, Isabela terminava de organizar os arquivos de Arthur para enviar a jornalistas independentes e plataformas internacionais. Se eles querem guerra, vão ter, disse ela, clicando no botão de upload. Mas, segundos antes do envio concluir, as luzes da casa piscaram. Estamos sendo rastreados, alertou Rafael. Alguém invadiu o sistema, o upload caiu para 2%, depois 65%, depois parou. Uma mensagem apareceu na tela. Entreguem o pendrive ou morram esta noite. Do lado de fora, faróis surgiram na estrada. 3 SUVs pretas, sem placas, avançando rápido. Rafael desligou o laptop, pegou os arquivos e correu com Isabela pelos fundos da casa. Atrás deles, homens armados desciam dos carros, abrindo fogo contra as janelas. A fuga pela mata foi tensa e silenciosa. Cada galho quebrado parecia um tiro. Cada raio no céu iluminava silhuetas de perseguidores se aproximando. Finalmente, chegaram a uma estrada secundária, onde um carro os esperava. Ao volante, um homem desconhecido, de terno barato e olhar apressado. "Entrem!" gritou ele. "Se querem viver, entrem agora." Rafael hesitou. "Quem é você?" "Um amigo do seu pai", respondeu o homem. "E o último que ainda não foi comprado." Não havia tempo para discutir. Entraram no carro e desapareceram na escuridão enquanto os perseguidores chegavam à estrada, atirando contra o nada. No caminho, o homem explicou: "O que Arthur deixou não é só prova de corrupção. É uma lista de traidores, políticos, generais, empresários e gente muito próxima de você." Rafael olhou para o pendrive, sentindo o peso daquele segredo. "Quem está nessa lista?" O homem olhou pelo retrovisor. "Amanhã você vai descobrir, mas prepare-se. O país não vai ser o mesmo depois disso." Quando chegaram ao esconderijo seguro, já de madrugada, o noticiário transmitia uma bomba política. Vazamento de documentos expõe políticos, juízes e generais em esquema bilionário. Crise nacional. Arquivos haviam sido liberados por outra fonte. Ninguém sabia quem, mas agora estavam em todo lugar. Senadores negavam tudo. Generais falavam em golpe contra as instituições. A diretoria da empresa Vasconcelos dizia que os documentos eram falsos e culpavam Rafael pelo vazamento. O país mergulhava no caos, e no meio da confusão, uma nova mensagem chegou para Rafael. "A lista não está completa. Venha sozinho amanhã. Ou todos vão saber o pior segredo sobre seu pai." O remetente, Marcos. A manhã seguinte nasceu pesada, com o céu cinzento e helicópteros sobrevoando a cidade em estado de frenesi. Os vazamentos das últimas horas mergulharam o país em caos político. Ministros negando, generais acusando uns aos outros, jornalistas gritando em transmissões ao vivo, e a população dividida entre acreditar na corrupção revelada ou chamar tudo de invenção conspiratória. Rafael assistia às notícias de um esconderijo improvisado, o rosto cansado, as olheiras fundas. Ele sabia que a diretoria da empresa Vasconcelos o culparia por tudo, usaria os documentos para destruí-lo de vez. Mas o que realmente o atormentava era a mensagem recebida na madrugada. "A lista não está completa. Venha sozinho amanhã, ou todos vão saber o pior segredo sobre seu pai." O remetente, Marcos. O amigo de infância, o aliado nas primeiras batalhas, o traidor que agora parecia segurar a última peça do quebra-cabeça. "É uma armadilha", disse Isabela, mexendo nos arquivos do pendrive. "Ele está envolvido com a diretoria, com esses políticos." Contudo, Rafael não respondeu. Sabia que ela tinha razão, mas também sabia que precisava ir. Helena, em outro canto do esconderijo, murmurava sozinha, perdida entre delírios e memórias. Ele não devia ter tocado naqueles documentos. Nunca devia ter aberto aquela porta. Rafael olhou para a mãe, sentindo um arrepio. Talvez ela soubesse do segredo que Marcos dizia guardar. Talvez fosse isso que a estava destruindo por dentro. Quando a noite caiu, Rafael seguiu sozinho para o endereço enviado por Marcos.
Um antigo teatro abandonado no centro da cidade, lugar que antes sediava festas luxuosas e agora cheirava a mofo e esquecimento. As portas rangiam quando ele entrou. No palco, sentado em uma cadeira quebrada, estava Marcos, mais magro, os olhos fundos, mas ainda com aquele ar frio de quem sempre estava 2 passos à frente. "Você veio", disse Marcos, sem se levantar. "Diz logo o que quer", respondeu Rafael, a voz firme, mas o coração acelerado. Marcos jogou sobre o palco uma pasta cheia de fotos e documentos. "Seu pai não era o homem que você pensa que era." Rafael folheou os papéis com mãos trêmulas. Eram cópias de contratos e fotos antigas mostrando Arthur Vasconcelos em reuniões secretas com políticos que agora estavam no centro do escândalo. Dinheiro, propinas, contas no exterior. "Isso é mentira", disse Rafael, mas a voz falhou. "Não é", respondeu Marcos. "Antes de morrer, Arthur tentou sair desse jogo. Mas durante anos ele fez parte dele, enriquecendo, comprando silêncio, financiando campanhas. O soberano não surgiu do nada. Seu pai ajudou a construir o império antes de tentar destruí-lo." As palavras caíram como marteladas. Rafael sentiu o mundo girar. Seu pai, o homem que ele venerava, que morrera como vítima, agora surgia como cúmplice de tudo aquilo que Rafael vinha lutando para derrubar. "Você está mentindo", insistiu ele. Mas as fotos e gravações diziam o contrário. Arthur em jantares privados com juízes. Arthur assinando contratos fraudulentos. Arthur recebendo políticos na mansão da família. "Ele mudou no final", continuou Marcos. "Tentou limpar o próprio nome, proteger você, destruir o sistema que ajudou a alimentar. Mas já era tarde. O soberano não perdoa traições." Rafael sentou-se no chão, a cabeça latejando. Tudo o que acreditara sobre o pai, o herói, o mártir, o homem injustiçado, agora se despedaçava. "Por que me mostrar isso?", perguntou, a voz rouca. Marcos acendeu um cigarro, o olhar distante. "Porque a diretoria vai usar esses documentos contra você. Vão dizer que você herdou não só a fortuna, mas também os crimes. E depois, que destruírem sua imagem. Vão tomar a empresa e vender tudo para os mesmos políticos que seu pai ajudou." Do lado de fora, sirenes começaram a se aproximar. Marcos olhou para as portas do teatro e disse: "Eles já estão vindo." "Você nos traiu", disse Rafael, levantando-se, o rosto endurecido. "Mas por quê? Dinheiro? Poder?" Marcos hesitou, por um instante antes de responder. "Porque eu me cansei de lutar contra um sistema que nunca cai. Seu pai tentou. Você tentou. Eu decidi sobreviver." As portas do teatro explodiram. Homens armados entraram disparando. Marcos foi atingido antes de conseguir fugir. Caiu no palco, sangue escorrendo pelo canto da boca, mas ainda conseguiu olhar para Rafael e dizer: "A lista não está completa." E morreu antes de terminar a frase. Rafael pegou a pasta com os documentos e correu pelos fundos do teatro enquanto as balas destruíam tudo ao redor. Do lado de fora, Isabela o esperava com o carro. "Conseguiu o que queria?", perguntou ela, arrancando pelas ruas escuras. Rafael olhava para a pasta no colo, os olhos cheios de raiva e confusão. "Consegui algo pior do que eu imaginava." Naquela noite, a mídia anunciou a morte de Marcos como resultado de um acerto de contas entre criminosos. E apresentadores de TV diziam em tom grave: "Fontes confirmam que documentos foram encontrados." Ligando Rafael Vasconcelos aos piores escândalos da história recente. O herdeiro agora é oficialmente procurado pela justiça. Helicópteros sobrevoavam a cidade, carros de polícia bloqueavam estradas, e nas redes sociais, milhões compartilhavam a mesma frase: "Prendam Rafael Vasconcelos." Enquanto isso, em um porão desconhecido, homens mascarados analisavam os documentos de Arthur. Um deles sorriu e disse: "Se o país quer um vilão, nós vamos dar a eles o maior de todos." A noite estava tomada por sirenes, helicópteros e manchetes em tempo real. A morte de Marcos e o vazamento dos documentos contra Arthur Vasconcelos
transformaram Rafael no inimigo público número 1. A mídia repetia as mesmas frases como um mantra hipnótico. Rafael Vasconcelos, herdeiro do império manchado pela corrupção, agora é fugitivo e principal suspeito. Em talk shows, políticos que antes jantavam na mansão dos Vasconcelos apareciam indignados, pedindo investigações e prisões. Nas redes sociais, influenciadores pagavam contas com a raiva alheia, espalhando memes, frases de efeito e versões distorcidas dos fatos. O povo, perdido no espetáculo, pedia sangue sem saber exatamente por quê. Isabela dirigia por ruas escuras, tentando despistar os drones que sobrevoavam a cidade. Rafael, no banco do passageiro, olhava para a pasta com as provas sobre o pai, o rosto uma mistura de fúria e incredulidade. Eles conseguiram, disse ele, a voz baixa. Transformaram meu pai em vilão, me transformaram em traidor, e agora controlam a narrativa como se controlassem o próprio país. Isabela desviava o carro por becos estreitos, respirando fundo para não perder o controle. Você acha que o povo quer a verdade? Não. Eles querem um culpado para odiar, e querem rápido, antes que alguém faça perguntas difíceis. Quando chegaram à nova casa segura, Helena os esperava na sala. Ela parecia mais frágil do que nunca, o olhar perdido, mas com momentos de lucidez cortantes como facas. Mãe, eles vão destruir tudo, disse Rafael, ajoelhando-se diante dela. Estão dizendo que o pai fazia parte de tudo isso, que ele ajudou a construir o império do soberano. Helena fechou os olhos por um instante, respirando com dificuldade. Não é mentira, murmurou ela. Rafael sentiu o chão sumir sob os pés. Como assim não é mentira? Ela segurou a mão do filho com força surpreendente para alguém tão debilitada. Arthur. No começo, ele acreditava que podia controlar tudo. Os políticos, os juízes, os militares. Ele achava que se tivesse poder suficiente, poderia mudar o país. As palavras saíam em sussurros entrecortados, mas cada uma parecia uma bomba. E conseguiu? Perguntou Rafael quase sem voz. Não, respondeu Helena, lágrimas nos olhos. Ele foi engolido pelo mesmo sistema que tentou dominar. E quando quis sair, já era tarde demais. Rafael recuou, sentindo a raiva crescer. O pai não era apenas vítima. Tinha sido cúmplice antes de ser traído. A herança Vasconcelos não era apenas dinheiro e empresas. Era sangue, corrupção e segredos enterrados há décadas. Enquanto isso, as TVs mostravam protestos em frente aos prédios da empresa. Cartazes com o rosto de Rafael queimavam nas ruas. Senadores falavam em restaurar a ordem. Generais insinuavam medidas excepcionais para garantir a estabilidade do país. Isabela fechou as cortinas com força. Eles estão preparando um golpe. Primeiro destroem sua imagem, depois tomam a empresa, depois tomam o governo. É sempre o mesmo roteiro. Rafael pegou o pendrive com os arquivos de Arthur e olhou para a mãe. Você sabia de tudo isso? Helena hesitou antes de responder. Eu sabia. Mas fiquei calada porque pensei que ele tinha um plano. Pensei que estava fazendo isso por nós. Por você. As sirenes se aproximavam. A cada minuto, a cidade parecia mais perto do colapso. Foi então que uma mensagem anônima chegou ao celular de Isabela. Se quiser a verdade completa sobre Arthur Vasconcelos, venha ao arquivo subterrâneo da empresa. 00:00. Venha sozinho. Rafael olhou para a tela, depois para a mãe, depois para Isabela. Deve ser uma armadilha, disse Isabela. Com certeza é, respondeu Rafael. Mas se existe algo escondido lá embaixo, algo que explique tudo isso, eu preciso ver. Antes que pudessem planejar, helicópteros começaram a sobrevoar a casa segura. Luzes varriam o terreno. Viaturas fechavam as estradas ao redor. Eles nos acharam, disse Isabela, a voz tensa. E não vão nos prender vivos. Helena agarrou o braço de Rafael com força inesperada. Se for até lá, vai descobrir coisas que podem destruir você junto com eles. Rafael olhou pela janela,
vendo os soldados cercando a casa. A decisão queimava por dentro. Fugir para salvar a própria vida ou correr até o arquivo subterrâneo para descobrir o último segredo do pai e talvez cair direto nas mãos dos inimigos. Do lado de fora, megafones começaram a ordenar rendição, e no céu, drones armados se aproximavam como predadores. As luzes dos helicópteros varriam o terreno como lâminas de luz branca. O som metálico dos drones armados preenchia a noite, um zumbido ameaçador que fazia as janelas tremerem. Viaturas cercavam a casa segura, em um semicírculo perfeito, megafones repetindo ordens de rendição enquanto jornalistas, à distância, transmitiam tudo ao vivo como se fosse um reality show macabro. Isabela puxou Rafael pelo braço. Precisamos sair agora. Eles não vieram prender você. Vieram matar. Rafael olhou para Helena, ainda sentada na poltrona, o rosto iluminado pelos flashes que entravam pelas janelas. Eu não posso deixá-la aqui. Eles não vão atirar nela, disse Isabela. Querem você. Helena, com a voz fraca, falou algo que gelou Rafael. Vá até o arquivo, antes que eles apaguem tudo. Seu pai deixou a verdade lá. Parede lateral da casa explodiu antes que pudessem dizer mais nada. Soldados entraram disparando, vidros e madeira voando pelo ar. Rafael e Isabela correram pelos fundos, levando Helena entre eles, enquanto as câmeras da imprensa captavam tudo. Transformando a perseguição em espetáculo nacional, conseguiram alcançar um carro escondido na mata atrás da casa. O motor roncou alto quando Isabela pisou fundo, derrapando na estrada de terra enquanto tiros atingiam a lataria. Um drone os seguiu por alguns quilômetros, mas caiu quando Marcos, antes de morrer, havia deixado um sistema de defesa improvisado. No carro, um pulso eletromagnético que fritou os circuitos do perseguidor. A cidade estava um caos. Nas ruas, protestos contra Rafael. Em prédios do governo, reuniões emergenciais transmitidas pela TV, em redes sociais, influenciadores alimentando. O ódio com frases fáceis e soluções autoritárias. Estão usando você como bode expiatório, disse Isabela, desviando por uma rua lateral. Vão destruir sua imagem, depois sua família e por fim entregar tudo para os mesmos corruptos que fingem combater. Rafael apenas apertou o pendrive com os arquivos do pai. Então vamos achar o que falta antes que eles consigam. Chegaram ao prédio da empresa Vasconcelos pouco antes da meia-noite. Estava vazio por fora, mas Rafael sabia que os olhos do inimigo estavam em todos os lugares. Entraram por uma passagem lateral, descendo por corredores escuros até chegar à entrada do arquivo subterrâneo. Uma porta blindada com scanner de retina e painel numérico. Seu pai deixou tudo isso aqui? Perguntou Isabela, impressionada. Ele dizia que alguns segredos só podiam ser enterrados em concreto, respondeu Rafael, encostando o olho no scanner. A porta se abriu com um estalo metálico. Lá dentro, o arquivo subterrâneo parecia um labirinto de aço e sombras. Estantes cheias de pastas, gavetas de aço trancadas, telas antigas mostrando imagens em preto e branco de reuniões de décadas atrás. O silêncio era tão denso que cada passo parecia ecoar como um tiro. No centro da sala, uma caixa forte com as iniciais AV. Rafael usou a chave deixada pelo hacker morto para abri-la. Dentro, havia documentos carimbados como Ultra Secreto, fitas antigas e um diário escrito à mão pelo próprio Arthur Vasconcelos. Isabela ligou uma das fitas em um aparelho antigo. A voz de Arthur preencheu a sala. Se você está ouvindo isso é porque tudo saiu do meu controle. Eu acreditei que podia usar o sistema, mas acabei me tornando parte dele. Criei inimigos demais. E agora eles querem não só minha morte, mas também a destruição da minha família. Rafael apertou os punhos. O pai falava como se soubesse exatamente o que aconteceria anos depois. Há um nome que controla tudo, continuava Arthur na gravação. Políticos, juízes, generais, todos obedecem a ele. O soberano. Isabela olhou para Rafael, o coração disparado. Mas há algo pior, dizia Arthur. Dentro da empresa, dentro do governo, dentro da própria família, há traidores que sempre estiveram ao lado dele. Se meu filho descobrir isso, vai entender que não pode confiar em ninguém.
Nem mesmo em... A gravação cortou ali, como se alguém tivesse apagado o resto. De repente, luzes vermelhas começaram a piscar no arquivo. Alarmes soaram. Portas automáticas se trancaram. Vozes metálicas anunciavam invasão. Eles nos rastrearam, disse Isabela, puxando Rafael. Vão destruir tudo antes que a gente saia daqui. Na tela de segurança, drones armados e homens encapuzados desciam pelo prédio. Alguns carregavam explosivos. Outros vinham com lança-chamas. Querem apagar as provas, murmurou Rafael, pegando o diário do pai e o pendrive. E nos apagar junto. Enquanto fugiam pelos túneis de manutenção, explosões sacudiram o prédio. Estantes de arquivos pegavam fogo, fitas derretiam, documentos viravam cinzas. O passado inteiro sendo queimado diante dos olhos deles. Quando finalmente alcançaram a saída dos fundos, uma última explosão engoliu a entrada principal do arquivo subterrâneo. A história da família Vasconcelos, dos políticos e do soberano, agora era apenas fumaça. Mas Rafael ainda segurava o diário e o pendrive. Na rua, antes de entrarem no carro, uma mensagem chegou ao celular de Isabela. Vocês salvaram algumas provas, mas deixaram escapar o segredo mais importante. Agora o país inteiro vai pagar o preço. Do alto de um prédio vizinho, uma figura de terno assistia tudo de longe, o rosto iluminado pela luz do fogo, o soberano. A noite mal havia terminado e a cidade já fervia com novas manchetes. O assassinato do hacker que ajudara Rafael dominava. Os noticiários. Apresentadores de TV, com seus rostos plastificados e vozes ensaiadas, diziam com falsa gravidade. Fontes da polícia confirmam. Rafael Vasconcelos é investigado como principal suspeito no caso do hacker assassinado. Era tudo uma manobra. Rafael sabia. Os mesmos políticos que antes jantavam com seu pai agora o empurravam para o abismo, ajudados por jornalistas sedentos por audiência e pela diretoria da empresa, que sonhava com o Império Vasconcelos nas mãos deles. Mas o que Rafael não sabia, e descobriu naquela manhã, foi a existência de uma cláusula secreta no testamento de Arthur Vasconcelos. Se Rafael morresse antes de concluir a investigação e limpar o nome da família, toda a herança passaria para um herdeiro alternativo, cuja identidade permanecia oculta. E como se o destino tivesse senso de humor macabro, esse herdeiro surgiu de repente. Lucas Ferraz. Um jovem de pouco mais de 20 anos, com traços que lembravam Arthur nos tempos de juventude, apareceu em uma coletiva de imprensa cercado de advogados e seguranças. Com um discurso ensaiado, voz firme e olhar calculado, declarou: Meu nome é Lucas Ferraz. Sou filho legítimo de Arthur Vasconcelos e tenho direito ao que é meu por sangue e por lei. A revelação caiu como uma bomba. Jornais, redes sociais, canais de fofoca. Todos exploraram a história como se fosse um capítulo extra de um reality show mórbido. Memes, hashtags, teorias conspiratórias. A nação inteira parecia hipnotizada pelo filho perdido que agora disputava a fortuna. Vasconcelos. Rafael assistiu à coletiva em silêncio, os punhos cerrados. Isabela, ao lado dele, murmurou: É uma armadilha. Esse garoto apareceu na hora certa, ou na hora errada, dependendo do ponto de vista. Helena, frágil na poltrona, chorava em silêncio. Arthur, o que você fez? Como se não bastasse, o conselheiro, aquela figura enigmática que movimentava políticos como peças de xadrez, reapareceu nos bastidores do poder. Manipulando partidos e jornais, aprovava leis relâmpago que poderiam tanto salvar a empresa Vasconcelos quanto destruí-la, dependendo de quem estivesse no controle. E, para garantir que Rafael não tivesse chance de lutar, a polícia acelerou o inquérito sobre o assassinato do hacker. Agentes federais foram vistos na porta da mansão, enquanto comentaristas de TV já o chamavam de foragido, antes mesmo de qualquer acusação formal. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Naquela tarde, Isabela desapareceu. Rafael recebeu a ligação horas depois. Uma voz anônima, metálica, sem emoção. Se quiser vê-la viva, desista da investigação.
Entregue os documentos. Entregue tudo. Ou ela morre. Rafael sentiu o chão sumir. Pela primeira vez em semanas, o medo venceu. A raiva. Isabela era a única pessoa em quem confiava. Ele usou todos os contatos que ainda tinha. Policiais honestos, antigos aliados do pai, informantes pagos a preço de ouro. Cada pista apontava para um galpão nos arredores da cidade, usado por milícias, ligadas aos inimigos da família. A invasão foi rápida e sangrenta. Rafael e 3 aliados armados entraram atirando, o som dos disparos ecoando no metal enferrujado do galpão. Gritos, correria, o cheiro de pólvora e ferrugem misturados. No fim, Isabela foi encontrada amarrada a uma cadeira, machucada, mas viva. Um dos capangas, caído no chão, ferido e sangrando, puxou Rafael pelo braço antes de morrer e sussurrou: "O assassino do seu pai está mais perto do que você pensa." E morreu com um sorriso estranho no rosto, como se tivesse entregado a peça final de um quebra-cabeça sombrio demais para ser compreendido de uma vez só. Do lado de fora, sob o som distante de sirenes e helicópteros, Rafael segurou Isabela nos braços e olhou para o céu carregado de nuvens. Ele sabia que, a partir daquele momento, não confiaria em mais ninguém. A madrugada seguinte parecia sufocar a cidade. Sirenes cruzavam avenidas, helicópteros iluminavam telhados, e em cada esquina havia cartazes com o rosto de Rafael Vasconcelos e as palavras "Procurado pela Justiça", em letras vermelhas. O país inteiro assistia ao espetáculo como se fosse apenas mais um entretenimento em meio ao caos político. Na cobertura dos telejornais, apresentadores repetiam a narrativa oficial. Rafael como vilão, Lucas Ferraz como herdeiro legítimo e o governo prometendo ordem e justiça, enquanto os mesmos políticos acusados nos documentos vazados discursavam como se fossem salvadores da pátria. O hangar inteiro mergulhou no caos. Tiros ecoavam contra as paredes de metal, fagulhas voavam, o som metálico dos projéteis parecia tambores de guerra. Rafael correu entre as pilhas de caixas e veículos abandonados, sentindo cada disparo ricochetear. Perto demais, as luzes de emergência piscavam em vermelho, lançando sombras que pareciam se mover sozinhas. Homens armados avançavam de todos os lados, coordenados, como se o próprio exército tivesse sido convocado para aquela caçada. Rafael sabia que não estava ali para ser preso. Não havia mandado, não havia julgamento. Ele era um alvo para ser eliminado, e a história oficial diria apenas: criminoso morre em confronto com autoridades. Enquanto avançava pelo corredor lateral, encontrou o corpo do ex-segurança caído. A mensagem dele ecoava na mente: o assassino está na sua família, mas não é quem você pensa. Rafael pegou o celular do morto, guardando no bolso antes que os homens armados chegassem. Talvez houvesse provas, mensagens, algo que revelasse o nome antes que fosse tarde. Lá fora, helicópteros começaram a cercar a área, holofotes cortando a escuridão. Um drone armado disparou contra a porta lateral por onde Rafael tentava escapar. A explosão lançou pedaços de concreto pelo ar, o impacto atordoando seus ouvidos. Ele correu para o lado oposto, desativando um dos drones com um tiro certeiro que fez a máquina cair em chamas no chão. O cheiro de combustível queimado encheu o ambiente. Nos alto-falantes, a voz fria voltou a falar: "Você não entendeu ainda, Rafael? Não é sobre justiça, nunca foi. É sobre quem controla a narrativa. E a sua já está escrita: vilão, traidor, inimigo do povo." Rafael rosnou entre os dentes: "Quem é você?" Mas a voz apenas riu, como se a pergunta fosse ingênua demais. Do lado de fora, a imprensa já transmitia imagens ao vivo do cerco ao hangar. Repórteres diziam com tom dramático: fontes oficiais confirmam que Rafael Vasconcelos resiste à prisão e troca tiros com forças especiais. A opinião pública, viciada em escândalos, comentava nas redes sociais como se fosse uma final de campeonato. Memes, hashtags, teorias da conspiração, tudo misturado em um espetáculo grotesco onde ninguém parecia se importar com a verdade. Isabela, assistindo de um ponto seguro, ligava para todos os contatos que ainda restavam,
tentando salvar Rafael antes que fosse tarde, mas a maioria atendia com desculpas. A polícia está no controle agora. Não podemos interferir. Dentro do hangar, Rafael finalmente alcançou a área de manutenção, uma porta enferrujada que levava a túneis subterrâneos usados na época da ditadura. Enquanto tentava abrir a saída, encontrou um dos atacantes caído, ferido. O homem tossiu sangue, segurando o colete rasgado. Você não sabe nada, Vasconcelos. O soberano está dentro da sua casa. O que quer dizer com isso? Perguntou Rafael, pressionando a ferida para tentar mantê-lo vivo. O homem cuspiu sangue outra vez e disse antes de morrer: o assassino dormia sob o mesmo teto do seu pai. A frase caiu como um trovão. Rafael sentiu o coração acelerar. O mesmo teto. Seria alguém da família? Um empregado de confiança? Alguém que Arthur considerava leal? Antes que pudesse pensar, uma nova explosão sacudiu o hangar. As forças especiais avançavam, usando granadas de gás para forçá-lo a sair. Rafael pegou o celular do atacante morto, juntando-o ao outro dispositivo no bolso. 2 possíveis pistas para a verdade. Correu pelos túneis, subterrâneos, iluminados apenas por lâmpadas velhas que piscavam. O ar era pesado, cheirando a ferrugem e abandono. Atrás dele, passos e gritos ecoavam, a caçada continuando sem pausa. Do lado de fora, a narrativa já estava pronta. Manchetes surgiam em tempo real. Confronto armado com herdeiro fugitivo. Polícia intensifica a operação contra Rafael Vasconcelos. Lucas Ferraz promete transparência e renovação após escândalos. Era um teatro perfeito. Enquanto Rafael fugia para salvar a própria vida, Lucas era transformado em herói pela mídia e pelos políticos, mesmo cercado de empresários e generais acusados de corrupção. Nos túneis, Rafael finalmente alcançou a saída de emergência. O vento frio da madrugada bateu em seu rosto quando ele surgiu em um terreno baldio nos arredores da cidade. Isabela o esperava com um carro velho, faróis apagados. "Depressa!" gritou ela. Quando arrancaram pela estrada deserta, Rafael contou sobre as mensagens dos 2 homens mortos. O assassino do pai estava mais perto do que pensavam. Talvez dentro da própria casa. Talvez alguém que Arthur confiava. Cegamente. Isabela apertou o volante, o rosto tenso. Isso muda tudo. Rafael olhou para os celulares no bolso. Se conseguirmos quebrar a criptografia desses aparelhos, talvez encontremos provas, nomes, datas, quem realmente matou Arthur. Mas, enquanto o carro sumia na escuridão, uma nova transmissão tomou as redes sociais. Governo decreta estado de emergência. Lucas Ferraz nomeado administrador temporário da empresa Vasconcelos. Isabela bateu no volante com raiva. Eles estão tomando tudo enquanto te caçam como terrorista. Rafael olhou pela janela, o rosto endurecido. Então vamos mostrar ao país quem realmente matou meu pai e destruir todos eles de uma vez. Mas nas sombras, alguém sorria. Porque cada passo que Rafael dava parecia ter sido previsto pelo inimigo muito antes do jogo começar. A estrada deserta parecia não ter fim. O carro avançava na escuridão com os faróis apagados, evitando drones e barreiras policiais. Dentro, o silêncio era quebrado apenas pelo som do motor e pela respiração pesada de Rafael, que segurava os 2 celulares recuperados dos mortos no hangar. Isabela, ao volante, mantinha os olhos na estrada, mas a mente parecia longe. Se a gente abrir esses celulares, eles vão vir com tudo. Esses aparelhos são provas, mas também são armadilhas. Rafael não tirava os olhos da tela apagada. É tudo ou nada agora. Se o assassino do meu pai está aqui dentro, não podemos perder tempo. Pararam em um galpão abandonado nos arredores da cidade, onde um contato de Isabela, um especialista em segurança digital, os esperava. Um homem magro, de óculos, conhecido apenas como Spectre. Vocês arrumaram encrenca demais, disse ele,
ligando seus equipamentos. A polícia, o exército, os políticos, todos querem vocês mortos. Mas eu gosto de causas perdidas. Elas pagam bem, com ferramentas. Improvisadas, Spectre iniciou o processo de descriptografia. Linhas de código corriam pela tela como se guardassem o próprio destino da família Vasconcelos. Enquanto esperavam, Isabela ligou a TV portátil. O noticiário mostrava Lucas Ferraz discursando no Congresso, cercado de senadores, generais e empresários. A empresa Vasconcelos será salva, dizia ele com falsa humildade. Meu pai construiu um império. Eu vou reconstruí-lo, com transparência, com ordem, com justiça. A multidão aplaudia, mas Rafael via além das palavras. Ao lado de Lucas, os mesmos políticos citados nos arquivos de Arthur. Juízes que engavetaram processos. Generais que pediam medidas de exceção para restaurar a estabilidade. É um golpe televisionado, murmurou Rafael. E o país inteiro está assistindo como se fosse novela. Finalmente, Spectre interrompeu. O silêncio. Consegui acessar as mensagens. Na tela, apareceram e-mails, áudios, transações bancárias e conversas criptografadas. Muitas delas ligavam políticos, empresários e membros da própria diretoria da empresa Vasconcelos ao soberano. Mas uma pasta chamou a atenção. Operação Herdeiro. Dentro, havia fotos da mansão da família, rotas de segurança, horários e um pagamento feito semanas antes da morte de Arthur. O destinatário: Henrique Vasconcelos, irmão mais novo de Arthur e tio de Rafael. Rafael sentiu o estômago revirar. O assassino estava na família o tempo todo. Isabela cobriu a boca com a mão, chocada. E ele matou seu próprio irmão para entregar tudo ao soberano. E agora ao Lucas havia mais. Um áudio anexado, gravado na noite anterior à morte de Arthur. A voz de Henrique fria, sem emoção. Quando Arthur cair, tudo vai para o garoto. O país precisa de um novo rosto. O velho já não serve. Rafael socou a mesa. Eles mataram meu pai, me transformaram em vilão e colocaram um filho ilegítimo como herdeiro para lavar a imagem da família. Do lado de fora, helicópteros começaram a sobrevoar a área. O som dos alto-falantes ordenava rendição imediata. A polícia havia rastreado o sinal dos celulares. Spectre desligou tudo, jogando os aparelhos em uma sacola de chumbo para bloquear rastreamento. Vocês precisam sumir agora. Essa prova vale mais do que a vida de todos nós. A fuga foi frenética. Viaturas bloqueavam estradas. Drones armados sobrevoavam os telhados. Jornalistas transmitiam imagens ao vivo, chamando Rafael de terrorista, enquanto políticos exigiam resposta rápida das forças de segurança. No carro, Isabela mantinha a velocidade máxima, desviando de barreiras improvisadas. Se entregarmos essas provas, derrubamos meio governo, mas eles vão nos matar antes disso. Rafael olhava pela janela, vendo cartazes com seu rosto queimando em protestos alimentados pela mídia. O país inteiro está sendo manipulado. Acham que pedem justiça, mas só estão ajudando os mesmos, de sempre a manter o poder. Quando finalmente chegaram a um abrigo improvisado, um antigo jornal abandonado, Rafael espalhou os documentos sobre a mesa. Vamos expor tudo, disse ele, os olhos ardendo de raiva. O assassinato do meu pai, o golpe na empresa, o soberano, Henrique, Lucas. Todos. Isabela olhou para os papéis, depois para Rafael. Se fizermos isso, eles não vão recuar. Vão caçar a gente até o fim. Do lado de fora, sirenes ecoavam pela cidade. Em rede nacional, Lucas Ferraz anunciava que assumiria oficialmente a presidência da empresa Vasconcelos com apoio do governo e do exército. Rafael Vasconcelos será responsabilizado por seus crimes, dizia ele, o rosto sério como se lesse o roteiro de uma peça já ensaiada. A justiça prevalecerá. Rafael desligou a TV com um soco. A justiça deles. Mas antes que pudessem agir, uma transmissão invadiu todos os canais. O rosto do soberano apareceu pela primeira vez em rede nacional. O país está em colapso, disse ele, com voz calma,
quase hipnótica. Mas a ordem será restaurada. Mesmo que para isso precisemos apagar o passado inteiro. E, atrás dele, Henrique Vasconcelos surgia ao lado de Lucas, como sombra e mentor. O silêncio na sala foi absoluto quando Henrique apareceu ao lado do soberano na transmissão ao vivo. O tio que Rafael conhecera a vida inteira, sempre discreto, sempre na sombra do irmão Arthur, agora estava ali, sorrindo com a frieza de quem não só ajudara a destruir o próprio sangue, mas também se tornara cúmplice do homem mais perigoso do país. Isabela apertou o braço de Rafael. Agora faz sentido, ele matou seu pai e colocou o filho ilegítimo como rosto da nova era. Rafael olhava para a tela com os olhos em chamas. Eles vão pagar. O soberano falava com a calma de um homem que acreditava ter vencido. O país precisa de líderes fortes. A corrupção antiga morreu com Arthur Vasconcelos. Agora, com Henrique e Lucas, entraremos em uma nova fase de ordem e prosperidade. Do lado de fora, multidões aplaudiam. Carros de som transmitiam o discurso em praças públicas. As pessoas, alimentadas por anos de mentiras, acreditavam que finalmente alguém estava limpando o país, sem perceber que apenas trocavam de carrasco. Rafael desligou a TV com um soco. Eles transformaram meu pai em vilão, me caçam como terrorista e agora viraram heróis para o povo. Isabela espalhou os documentos sobre a mesa. Mas a gente tem as provas, as mensagens, os áudios, tudo está aqui. Se a gente conseguir enviar isso para a imprensa independente, para jornalistas de fora do país, eles não vão conseguir controlar a narrativa. Antes que pudessem planejar, Spectre, o hacker que os ajudara a decifrar os celulares, entrou correndo na sala. Eles estão rastreando vocês agora. Precisam sair antes que a polícia chegue. Do lado de fora, sirenes já se aproximavam. Viaturas fechavam os acessos ao bairro. Drones varriam os telhados com câmeras térmicas. Rafael guardou os celulares e os documentos em uma pasta metálica. Então vamos fazer o upload em movimento. Se ficarmos parados, eles nos pegam. Subiram no carro velho de Spectre e arrancaram pelas ruas estreitas. Enquanto Isabela dirigia, Spectre conectava os aparelhos a um sistema portátil para enviar as provas para dezenas de servidores fora do país. Vai demorar 5 minutos, disse ele, digitando freneticamente. E se eles bloquearem o sinal, já era. Viaturas surgiram atrás deles, luzes vermelhas cortando a escuridão. Um helicóptero começou a segui-los pelo alto, a sirene ecoando como um aviso de morte. Isabela acelerou por ruas estreitas, desviando de barricadas improvisadas. 5 minutos é muito tempo. Rafael olhava pelo retrovisor, a expressão dura. A gente não pode falhar agora. No laptop de Spectre, o progresso subia lentamente. 22%, 37%, 41%. Uma viatura tentou fechar a frente do carro, mas Isabela bateu o veículo inimigo contra um poste, continuando a fuga sem reduzir a velocidade. Eles vão matar a gente antes de deixar esse upload terminar, gritou ela. Lá fora, a cidade ardia em caos. Protestos, incêndios em prédios públicos, confrontos entre militares e civis. O país inteiro parecia ruir enquanto o soberano e Henrique prometiam ordem na TV. O upload chegou a 68% quando um tiro atingiu o porta-malas, fazendo faíscas voarem. Spectre gritou. O sinal tá caindo! Rafael segurou os cabos com força. Conserta isso agora! Os drones disparavam contra o carro em movimento, mas Isabela entrou em uma ponte estreita para dificultar o ataque. Viaturas batiam umas nas outras tentando acompanhar a perseguição. Finalmente, o upload atingiu 100%. Concluído! Gritou Spectre. Está em servidores internacionais. Se me matarem agora, já era. O mundo inteiro vai ver. Mas antes que pudessem comemorar, uma explosão sacudiu a ponte. Uma das viaturas inimigas havia lançado granadas no asfalto, destruindo parte da estrada. O carro capotou 3 vezes antes de parar de cabeça para baixo. Tudo ficou em silêncio por um momento, exceto pelo som distante das sirenes e do helicóptero. Rafael saiu dos destroços com dificuldade, ajudando Isabela, que sangrava no braço. Spectre estava desacordado.
mas respirava. Do outro lado da ponte destruída, Henrique e Lucas observavam tudo de dentro de um carro blindado, cercados por soldados. Henrique abriu a janela e gritou com voz carregada de sarcasmo: "Acabou, Rafael!" Mas Rafael ergueu o celular, transmitindo ao vivo: "Não, agora todo mundo vai saber o que vocês fizeram." Atrás dele, nas telas gigantes da cidade, começaram a aparecer os áudios, as mensagens e os documentos que ligavam Henrique, Lucas, o soberano e metade do governo ao assassinato de Arthur e ao golpe político. A população chocada começou a gritar nas ruas. Viaturas pararam por um instante. Soldados hesitaram e o rosto do soberano surgiu nas telas, pela primeira vez perdendo a calma. "Cortem o sinal! Agora! Mas já!" Era tarde demais. A noite caiu sobre a cidade como um manto de chumbo. Rafael segurava o dossiê incompleto nas mãos, o coração disparado, o rosto marcado pela fuga, pela dor e pela raiva. As revelações o esmagavam como pedras. Arthur, seu pai, planejava expor os aliados antes de morrer. Mas alguém da própria família havia destruído as provas. E agora tudo fazia sentido. O filho ilegítimo, Lucas, Henrique, os políticos, os generais. Todos peças de um jogo macabro que Rafael apenas começava a entender. Helena, com os olhos marejados, confessara horas antes. Rafael, seu pai, ele se encontrava com Isabela, antes de morrer. As palavras queimaram na mente dele como fogo. Isabela, o amor de sua vida, a mulher por quem ele agora arriscava tudo, ligada a Arthur por segredos que ela mesma nunca contara. Mas Isabela não fugiu do olhar dele. Chorando, disse: "Rafael, eu amei seu pai. Mas o que sinto por você é diferente. É real. E foi por isso que, diante de tudo, diante das ameaças, do caos, da polícia caçando-o como criminoso, Rafael fez o impensável. Pediu Isabela em casamento. Não apenas pelo testamento que exigia que ele estivesse casado para receber a herança, mas porque ele realmente a amava. Porque no meio da escuridão, ela era a única luz que restava. Isabela hesitou. As memórias de Arthur, os segredos, as mentiras, tudo parecia esmagá-la. Mas quando viu os olhos de Rafael, cheios de dor e esperança, finalmente disse: "Sim." Eles se abraçaram em silêncio, como dois náufragos em meio a um oceano de traições. Foi então que Lucas Ferraz, o filho ilegítimo, entrou com novas informações. Documentos secretos confirmavam a existência de uma conta milionária no exterior, usada para financiar operações clandestinas. Dinheiro que ligava políticos, empresários e a própria diretoria da empresa Vasconcelos ao soberano e ao enigmático conselheiro. Mas faltava uma peça, e ela veio como uma bomba. Uma foto antiga encontrada nos arquivos da polícia. Nela, Arthur Vasconcelos, Isabela e um homem desconhecido, reunidos em um hotel na noite anterior ao assassinato de Arthur. Quando Rafael ampliou a imagem, sentiu o mundo girar. O homem era o conselheiro, o mesmo homem que manipulava políticos, que controlava generais, que aparecia nas sombras de cada tragédia. Estava com Arthur e Isabela na noite em que tudo começou. Antes que pudessem reagir, tiros ecoaram do lado de fora. O prédio foi invadido. Homens mascarados, enviados pelo soberano, abriram fogo. No meio do tiroteio, Lucas foi atingido. O filho ilegítimo, que viera como traidor e agora ajudava Rafael, caiu no chão, sangue escorrendo, sorrindo com amargura. Ele nunca quis só o dinheiro, Rafael. Sempre foi o poder, e morreu antes de terminar a frase. Rafael, tomado pela fúria, protegeu Isabela enquanto Helena gritava no canto da sala. Um dos capangas colocou fogo nos arquivos restantes. As chamas engoliram papéis, memórias, segredos, tudo virando cinzas enquanto o tiroteio continuava. Foi então que o conselheiro apareceu. De terno impecável, caminhou pelas chamas como um fantasma. Olhou para Rafael e disse com voz calma: "Seu pai achava que podia mudar as regras. Por isso morreu.
Você só está vivo porque é útil para o espetáculo. Rafael apontou a arma para ele, mas antes que pudesse atirar, helicópteros da polícia cercaram o prédio e, em rede nacional, mostraram apenas uma versão distorcida. Criminosos em confronto. Rafael Vasconcelos, principal suspeito da morte do pai, resiste à prisão. Enquanto o país assistia ao circo de mentiras, Rafael e Isabela escaparam por um corredor lateral, levando o que restava do dossiê e a foto do conselheiro. Do lado, de fora, sirenes, protestos, fogo nas ruas. Helena, ferida, foi levada pelos paramédicos. Lucas jazia morto e o conselheiro desaparecera nas sombras como se nunca tivesse existido. No último frame, Rafael e Isabela, exaustos, abraçados sob a chuva, com a cidade em colapso atrás deles. E nas telas espalhadas pelo país, a foto de Arthur, Isabela e o conselheiro explodia como dinamite. A verdade finalmente tinha um rosto, e esse rosto sorria para as câmeras. Mas a guerra estava longe de acabar.